Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. A aula de hoje é de português. Semana passada a gente viu pronomes, uma classe gramatical bem simples, bem rápida. A partir de hoje a gente vai ver os verbos. Essa classe gramatical é uma classe que vai demorar um pouco até a gente concluir, porque são muitas coisas, são muitos conteúdos, preste atenção na sequência para poder entender direitinho, tá certo? Então, primeiro a gente precisa entender o que é verbo. Verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo, voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estado, manifestações ou fenômenos da natureza. Então, eu vou encurtar isso aí. Verbos são aquelas palavras na frase que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, tudo que a gente faz, brincar, correr, andar, ler, tudo isso é ação. Estado, como é que eu estou? Estou triste, estou alegre. E fenômeno da natureza, choveu, tropejou, relampeou. Então, essas três coisas são consideradas verbos. Então, vamos lá, ó, presta atenção. O professor ensina. Qual é o verbo aí? Ensina. Ensina é o quê? Uma ação, eu estou ensinando. Eu gosto de língua portuguesa. Qual é o verbo aí? Gosto, que é um estado. Há muito silêncio na sala. Qual é o verbo? Há. Então, toda frase, toda afirmação tem que ter um verbo. Só que o verbo, ele não aparece só em um tempo. Lembra que eu falei lá atrás? Varia em pessoa, tempo, modo. O verbo pode aparecer em 3 tempos. Que tempos são esses? Uma coisa que está acontecendo agora, que se chama presente. Uma coisa que já aconteceu, que eu chamo de passado. E uma coisa que ainda vai acontecer, que eu chamo de futuro. Bora lá para os exemplos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a ação, que eu não disse que verbo é uma ação, ela pode acontecer em 3 momentos. Presente, passado e futuro. Bora lá para o exemplo. A Ana escreve um texto, ela está escrevendo agora, presente. A Ana escreveu um texto, ou seja, ela já escreveu, passado. A Ana escreverá um texto, ou seja, ainda vai escrever, futuro. Então, o básico são esses 3 tempos. As coisas podem acontecer no presente, já aconteceram no passado e vão acontecer no futuro. São esses três momentos em que a ação do verbo pode se passar. Presente, passado e futuro. Como eu já disse, o verbo não muda só o tempo, ele também muda a pessoa. Então, eu tenho 3 pessoas verbais. Eu já tinha dito isso semana passada, que são as 3 pessoas do discurso. Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa, correspondendo aos pronomes. Lembra? A primeira pessoa quem é? Do singular, eu. E qual é a primeira pessoa do singular, do plural? Nós. Então, eu tenho eu e nós. Eu tenho a segunda pessoa, que é tu, no singular, e vós, no plural. E eu tenho a terceira pessoa, que é ele ou ela, no singular, ou eles ou elas, no plural. Eu também tinha falado a vocês que essas pessoas são as pessoas do discurso, ou seja, quando eu estou conversando com outra pessoa, são essas 3 pessoas que aparecem. Então, a primeira pessoa, que é eu e nós, é aquele que fala. No caso, eu estou falando. A segunda pessoa no plural do discurso é tu e vós. É aquela a quem se fala. No caso, a segunda pessoa são vocês aí, meus alunos, com quem eu estou falando. E a terceira pessoa, ele ou ela, eles ou ela, é aquela pessoa de quem se fala. No caso, a terceira pessoa seria o assunto, que seria verbo. Então, eu tenho 3 pessoas no discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. No singular, eu, tu, ele ou ela. No plural, nós, vós, eles ou elas. Ok? O verbo também tem suas conjugações. O que é isso, tia Joana? O final do verbo pode terminar só de 3 jeitos. A primeira conjugação são aqueles verbos
Desculpa, gente. Que terminam com a vogal A. Estudar, ficar, remar. Então, terminou com AR, é a primeira conjugação. Aqueles verbos que terminam com a vogal E junto com o R, no caso, ER, é a segunda conjugação. Vender, escrever, temer. E aqueles verbos que terminam com IR formam a terceira conjugação. Partir, dormir, sorrir. Gente, preste atenção. Em uma frase, o verbo geralmente não vai vir desse jeito que está aqui. Estudar, ficar, ele vai vir flexionado. Ou seja, a gente vai ver nas aulas mais para frente que um verbo pode ser conjugado, ele vai vir flexionado, mas a origem é esse aqui. Então, eu vou dar um exemplo e vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Olha aqui, vamos lá. Identificar qual é o verbo dessas frases. Os meninos brincavam de bola. Qual é a ação que tem nessa frase? O que é que os meninos estão fazendo? Brincando. Então, qual é o verbo? Brincavam, não é isso? Olha aí. Só que lembra que a gente viu que o verbo é da primeira, segunda, terceira conjugação. Tia Joana, como é que eu sei disso? Aqui o verbo está flexionado, então eu tenho que saber da onde foi que veio essa palavra. Então, a palavra brincavam, que está aqui, que é o verbo da frase, veio de que verbo? Do verbo brincar. Olha aí como é. Ele aparece flexionado, mas ele tem uma origem. Qual é a origem dele? Brincar. Então esse verbo é de que conjugação? Primeira conjugação, no final a R. Bora para a próxima frase. Papai me chamou para passear no parque. Vamos ver quais são os verbos. Chamou. Passear. A mesma coisa do adjetivo. Numa frase pode aparecer dois verbos, tá? 2, 3. Chamou. Vem de que verbo? Chamou vem do verbo, vai aparecer aí, chamar. E passear vem do verbo passear. Todos dois da primeira conjugação. AR. Próxima frase. Entrei, falei com o diretor. Vamos ver quais são os verbos. Entrei, falei. Esses dois verbos vêm de que verbo? Entrei vem do verbo entrar e falei vem do verbo falar. Todos dois de primeira conjugação. Vocês estão vendo que os verbos de primeira conjugação são os verbos que mais têm quantidade de verbo. É a conjugação que mais tem verbo. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Quais são os verbos da frase? Correu. Então, o verbo correu vem de que verbo? Correr. Primeira, segunda, terceira conjugação. Segunda conjugação, desculpa, o final aqui é R. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Olha aí, és. És vem de que verbo, tia Juliana? Ser. Ser de que conjugação? Segunda. Final é R. E a última frase, a borboleta tem asas coloridas. Tem. O verbo tem vem de onde? Do verbo ter. Segunda conjugação. Então, eu acho que aí com os exemplos deu para vocês entenderem que o verbo nas frases vem flexionado, vem conjugado. E aqui, essa forma aqui que tá as conjugações, a gente chama de forma infinitiva. O verbo aqui é no seu infinitivo. Quando você assim, deu o infinitivo dos verbos, é eu colocar nas três conjugações. A R, R e R. Na frase ele vem flexionado. E lá você vai poder identificar as conjugações. Gente, é a primeira aula. Vai com calma. Não precisa estar identificando com estresse. Mas preste atenção que você vai ter que agora somar com os conteúdos que a gente já viu. Para não circular errado. Eu poderia circular meninos? Não, porque eu sei que meninos não é verbo. Porque meninos é substantivo. Eu poderia circular hoje? Não, porque eu sei que hoje é artigo. Então, quando for circular e pensa nas outras classes gramaticais que a gente já estudou, para não circular a palavra errada, porque às vezes a gente vai circular substantivo, tem gente que vai circular artigo, tem gente que vai circular adjetivo, e a gente já viu todas essas
classe de palavras. Como sempre, vocês sabem que nossa atividade é sempre em 2 lugares de português. Livro didático, página 86, 88, 89 e 90. Gramática, 141 e 142. Vocês já sabem, desde semana passada a tia Juliana já avisou que estava com problema no número do celular dela antigo, que o número do celular da tia Juliana agora é esse, 986761310. E vocês sabem que pode ligar sempre segunda, quarta e sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, tá certo? Boa semana, assiste todas as aulas e até amanhã.